Dentro da canalopatia, a gente tem uma das mais clássicas de prova e tudo mais, é a síndrome de Brugada. Tem uma incidência bem variável, mais comum no Oriente do que no Ocidente, tá? Especialmente Tailândia, Filipinas, Japão. É mais comum em homens do que mulheres, então leva a acreditar também que está relacionado com testosterona. A gente vai ver dos sintomas e no desenvolver da doença, como isso daí reforça a teoria por trás da relação com a testosterona e é responsável por 4 a 12% dos casos de morte súbita, tá? É uma doença hereditária, padrão autossômica dominante, com penetrância variável. Mais comum é a mutação nesse gene específico, SCN5A, mais sem mutações descritas nesse gene. Estão relacionadas com a perda de função dos canais de sódio transmembrana, e aí você tem especificamente a subunidade alfa dos canais NaV 1.5, você vai ter uma redução da expressão e da qualidade desses canais. Então, tem menos canais funcionando de maneira não adequada. Mas identificar a mutação não vai mudar o prognóstico ou o tratamento. Aqui tem uma ilustração bem interessante para a gente ver que o potencial de ação do síndrome de Brugada é atrasada. Se você for parar para ver bem a ilustração que tem aqui, você tem potencial de ação na linha preta e o potencial de ação na linha vermelha. Embaixo é o período que cada um desses canais fica ativado, tá? Mas isso é muito específico, acho que não cai. Mas o importante é saber que com essa mutação no gene e essa mudança na qualidade, na quantidade dos canais, eu vou ter uma ativação tardia e uma inativação precoce, pensando no potencial de ação, e vai encurtar o período desse potencial de ação, e aí você tem isso responsável pela redução do pico de influxo de sódio na fase zero do potencial de ação. Então você vê que está deslocadinho um pouco para o lado. Então está bem característico aí, não precisa saber de subunidade, de mutação, etc. Se for perguntar, é só saber que o potencial de ação começa atrasado e ele dura menos. Ponto, tá? A definição é uma elevação do segmento ACT, tem dois tipos de morfologia, a morfologia do tipo 1, né, que de maior ou igual a 2 milímetros em V1 ou V2, e você tem ainda uma ocorrência dele sendo espontâneo ou através da administração de um fármaco, de um teste provocativo, normalmente são bloqueadores do canais de sódio, como por exemplo a procainamida. As outras opções, acho que nem tem no Brasil comercial disponível, tá? Importante saber que todas as outras causas de elevação do segmento ACT, derivações precordiais direitas, têm que ser excluídas. Então tá aqui o esquemazinho, é legal você entender que começa com uma avaliação. Esse esquema ele vem da própria American College, tá? De cardiologia, do ACC. Então é uma avaliação que inclui anamnese, história familiar, um eletro de 12 e derivações altas. A gente vai ver como é que se faz isso, tá? Pode ser que vale a pena fazer um teste farmacológico, provocação de Brugada. O diagnóstico são as alterações do tipo 1 do eletro, então a gente vai falar bastante sobre isso, que está aqui também mostrando. Então, eletro de 12, derivação alta, né, o high lead que eles colocam ali, e aí pré e pós teste provocativo. E aí, quem está vendo já pegou ali qual é a diferença. Quem ainda está com dificuldade, eu vou mostrar para vocês, tá? A estratificação de risco vem estabelecer marcadores, o risco da pessoa ter um cardiac arrest, um Brugada tipo 1 é, espontâneo ou uma síncope cardiogênica, tá? E outros marcadores, como por exemplo idade, sexo masculino, alterações de eletro e eventualmente que tem no estudo eletrofisiológico. E aí o tratamento pode ser conservador, e aí conservador antipiréticos imediatamente, no caso que existe a chance disso ser desenvolvido de ser intermitente e ocasionado por febre, então tentar evitar quadros de febre, evitar fármacos que induzem Brugada, ou então tratar farmacologicamente com quinidina e eventualmente CDI ou mesmo ablação. Os sintomas, a grande maioria é sintomático, quase mais da metade, né, cerca de 66%, os sintomas são todos esses: morte súbita, síncope, convulsão, respiração agônica noturna, palpitação e tontura. Na verdade, palpitação e tontura tem mais a ver com arritmias supraventriculares ou disfunção do nosso nódulo sinoatrial, né, que cerca de 10% dos pacientes apresentam, dos quais menos de 20% são FA. Então, eu tenho muitos pacientes assintomáticos, dos 30 e poucos por cento que são sintomáticos, só 10% vão ter uma alteração desse tipo, e desses 10%, menos de 20% vão ter FA. Então, FA não é uma coisa muito comum de aparecer nesse caso, tá? E esses outros casos todos, de síncope, convulsão, respiração antagônica, até mesmo morte súbita, tem a ver com TV polimórfica ou fibrilação ventricular. Na verdade, o que acontece é, quando a gente pensa na morte súbita por si só, que já pode ser um dos principais sintomas, a gente tem que, caso essa TV polimórfica ou FVC seja sustentado, você vai ter o quadro de morte súbita, né? E aí a morte súbita e síncope, elas estão presentes ali entre 17 a 42% dos casos, tá? A idade média ali girando em torno de 40 anos de idade, com mais ou menos 15 anos. Então a morte súbita e síncope são os principais sintomas que a gente vê no paciente com Brugada, beleza? Essas arritmias, elas letais, elas podem acontecer
normalmente no repouso ou dormindo. Então, aí tem a sugestão de uma associação com bradicardia ou até mesmo com o próprio tônus vagal. E em relação à testosterona, a gente tem o seguinte: é possível relação direta, né, da testosterona com a incidência de brugada, por isso que eu tenho uma diferença na expressão da corrente iônica transmembrana, eu tenho um padrão, uma prevalência maior em homens, e eu reduzo a incidência, né, tem baixa incidência nos dois extremos, nos idosos, que tem pouca testosterona, e nas crianças, que também tem pouca testosterona. Então, por isso que talvez nessa fase adulta aí principal seja o que tenha levado o pessoal a acreditar que tem essa relação com testosterona, tá? E eu nem botei apresentando por parte, deixei logo desde o começo tudo. É isso aqui. Isso aqui é o eletro da brugada. De novo, galera, prova cai de livro, não cai mirabolante. Então, se for cair, vai ser isso aqui. É exatamente isso. É uma elevação de segmento ACT, côncavo ou reto, de mais de 2 milímetros, entre V1, V2 e V3. Pelo menos dois, tá? E você, além disso, vai ter uma redução de altura do QRS ST do ponto de avaliação até 40 milissegundos depois. Isso é muito filigrana. Na verdade, você precisa saber que é brugada. Bateu V1 e V2 assim, é brugada. E se você tiver alguma dúvida, aquele wiggle, aquela diferençazinha lá, aquela pontinhazinha lá, é o epsilon, né? Então você tem de V1 a V3, o segmento ST ele é descendente, ele vai cruzar a linha isoelétrica, tá? E vai ser seguido por uma onda T negativa e simétrica. Então, olha bem, esse é o único padrão diagnóstico, porque existe o tipo 1 e aí outro tipo 2, tipo 3, que fica tudo meio que embolado em cima do tipo 2, que são padrões sugestivos de Brugada. Então, olha só, esse é o que chamam de covered type, tá? Que é o côncavo ou reto, e esse é o tipo 2, é o tipo Saddleback type, tá? Que é convexo. Então, olha a diferença de um para o outro. A elevação ela é menor, é uma elevação de meio milímetro, é bem discreta, tá? Mas ela gira em torno de 2 milímetros normalmente. E a onda R é com uma descida lentificada que pode se sobrepor ao ponto J. A onda T, normalmente, ela tende a ser positiva em V2. Então, esse exemplo aqui está mostrando exatamente para a gente isso, uma onda T positiva em V2. Em V1, ela pode oscilar. Então, comparando um com o outro, botei aqui um do ladinho do outro, a descrição, para a gente ter mais clareza. Um é côncavo ou reto, o outro é convexo, né? Tem essa alteração aí do QRS-ST. O segmento ST ele é descendente e cruza para baixo, a onda T vai ser simétrica e negativa, e o outro a onda T é positiva em V2. Então, comparando um com o outro, apareceu para você ali, V1, V2, né, na prova, um eletro para você ver. Ah, diga qual o diagnóstico. Na minha prova caiu assim, caiu um monte de eletro, eu tenho papel ainda, caiu um monte de eletro e você tinha que saber qual o diagnóstico. Na minha prova, que era a parte escrita, discursiva, enfim. Então, V1, V2. Aí você já olha assim, cara, V1, V2, beleza. Quem é que, para estar caindo na prova assim, quem é que pode ser? Ou cardiopatia ou CAVD, né, DAVD, ou Brugada. Aí, pô, beleza. V2, a onda T, ela é positiva ou ela é negativa? Não, a onda T é onda negativa em V2, beleza. Então, tá com mais chance de ser Brugada. Não, a onda T é positiva. Pô, pode ser até mesmo uma cardiopatia arritmogênica de VD, ou então o tipo 2 de Brugada, que não é Brugada. E aí tem que ver se você vai ter a onda epsilon, né? Aquele wigglezinho, aquela pontinhazinha que vai ter lá. Vou ter outros exemplos aqui para vocês verem, mas assim, de novo, o que cai em prova é de livro. Então, já é uma maneira de você começar a se situar, beleza? Tá aqui mais um exemplo, covered type, né? Que é o diagnóstico, que é um côncavo, tá? E o outro é o settleback, que é um ponto mais convexo, e olha claramente ali como é que no V2 ele tende a ser positivo. Então, ele é bem característico, ele vai lá em cima, depois ele volta, né? Faz tipo uma montanhazinha. Então, é V1 e V2, montanhazinha. Se ele virar para você, né, os dois exemplos aqui comparando o tipo 1 e o outro aqui comparando não, né? Mas dois exemplos de tipo 2. E aí, mais um exemplo para vocês verem a diferença de um e do outro, beleza? O que é mais importante vocês entenderem é o seguinte: o tipo 2 ele tem os critérios adicionais. Você pode usar ali o ângulo, né, que pode te ajudar, o ângulo beta, ou até mesmo a base do triângulo, para ver valores, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Assim, na verdade, isso não é a parte mais importante. Outras coisas, como essa duração da base do triângulo, relação entre a linha de base e o segmento STJ e o ST após 8 milissegundos, essas diferenças, pode usar como critérios extras de diagnóstico, mas assim, isso não vai cair em prova. Se você quiser, na parte discursiva, dar uma brilhada, você pode até brilhar, mas isso não vai cair em prova. Tem que entender o diagnóstico diferencial de repolarização precoce, então entender, porque se você for olhar, olha, o STJ em relação ao ST de 80 milissegundos, ele é maior ou igual a 1. Então, ou seja, o ST no ponto J em relação ao ST
de 80 milissegundos, ele é maior ou igual a 1. O STJ está mais alto do que o ST no 80 milissegundos depois. O que no caso da repolarização precoce não é o que acontece, tá? Às vezes, normalmente é o contrário, tá? Então, a repolarização precoce ela entra como diagnóstico diferencial. Então tá ali, ó, um com mais de 2 milímetros, um downsloping, né, uma descida do ST com uma inversão de onda T, e o segmento e a relação STJ com ST 80 milissegundos maior do que um de um lado, e do outro a gente não tem isso. Tá? Outras alterações vão ser a onda P prolongada, o intervalo PR prolongado ou um QRS alargado, que são normalidades de repolarização. Um intervalo QT prolongado também em algumas derivações precordiais, alteração de repolarização em derivações inferiores e laterais, que são relacionadas com os fenótipos mais graves. Pode aparecer FA, taquicardia por reentrada nodal, até mesmo Wolff-Parkinson-White, que está relacionado com as arritmias supraventriculares, beleza? Essas alterações estão mais relacionadas com a mutação genética do que especificamente. Importante, pode ser intermitente, então o paciente pode não apresentar síndrome de Brugada em dias esporádicos. Então, o uso de derivações precordiais mais cefálicas, 2 e 3, no segundo e terceiro espaço intercostal, tem o mesmo valor diagnóstico. Só que a sensibilidade, em alguns pacientes, por causa de variações anatômicas entre o trato de VD e posições de V1 e V2, podem influenciar isso daí. E aí, a síndrome de Brugada do tipo 1 espontânea, que está presente em menos de 40% dos pacientes, né, é, dos que foram induzidos por droga. Então, eu tenho uma suspeita em que, para ele aparecer ali, é relativamente raro. Isso daí pode ser que caia na prova o fato de ser intermitente, pode ser que caia na prova o fato de você ter tudo apontando para uma síndrome de Brugada, mas ele pergunta como é que você vai fazer para investigar, se vale a pena você fazer um teste farmacológico provocativo ou não. Pode ser que seja uma coisa que caia na prova. E o que é importante vocês saberem, e é isso daí, se cair na prova, você já mata a questão muito rápido, é se ele falar essa parte da derivação cefálica, tá? Então você tem, ó, V1, V2, V3 e V4, né, high, que é o Hzinho, que é um posicionamento específico aqui do lado, tá? E o V5 e V6 high é a mesma coisa que um V1 e V2. Então eu subi as derivações, se cai na prova um Hzinho na frente, tá? Que vai ser de high, ou um Azinho na frente de V1, V2, V3, V4, se ele fala que é a derivação mais cefálica, se ele fala que é tudo ali para cima, ele já está te entregando que é brugada. Então, se você viu qualquer eletro que tem uma marcação mais alta, a questão está te entregando que é brugada. Por quê? Porque dentro da parte de cardiologia voltada para medicina esportiva, especificamente do que cai em prova, não tem nenhum outro que você faz isso. Então, se ele fez isso, é porque ele está te direcionando que é o brugado, beleza? Então, está aqui comparando a diferença de um eletro normal, no posicionamento normal, e um eletro nas derivações mais cefálicas, onde eu consigo ver ali o tal do COVID type, né? Você olha ali para o V1, para o V2, você vê que ele está com a onda tá invertida para baixo, inclusive no V2 e tudo mais. Então, um está ali no quarto espaço intercostal, que não é diagnóstico, e o outro bota ele no terceiro espaço intercostal, eu subo ele e eu vejo que ele vira diagnóstico dentro de um mesmo doente. Tá? Exames complementares, sintomas clínicos, história familiar, eletrosugestivo ou uma suspeita clínica sem o eletrosugestivo, e aí sintomas clínicos, né, morte súbita abortada, síncope, convulsão, respiração agônica noturna, ou o eletrosugestivo, um eletro de tipo 2, isso tudo daí, né, lembrando que o eletro espontâneo não acontece sempre, isso tudo aí justifica eu pedir um eco ou até mesmo uma ressonância cardíaca para excluir outras doenças estruturais, tá? Teste farmacológico, eu tenho uma monitorização contínua, de novo, nas derivações mais cefálicas, então V1 e V2 no segundo e terceiro espaço intercostal. Vai usar bloqueador de canal de sódio, que normalmente a gente usa procainamida, e aí ou eu tenho um teste positivo, onde aparece o Brugada, ou eu tenho um alargamento de QRS de mais de 130% do valor de base, extracístole ventricular frequente, arritmia ventriculares complexas, e aí também você pode interromper o teste só pode ser negativo também, tá? E aí lembrando que tem cerca de um quarto dos testes também dão um falso negativo, e o teste pode ser repetido caso haja suspeita de um falso negativo. Então, pode até ser que isso caia em prova, tá? A questão do teste farmacológico, pelo fato de Brugada ser uma coisa muito marcante dentro da medicina esportiva e ser intermitente no eletro. Então, pode ser que isso caia, tá? Teste de esforço, TCPE, teste ergométrico, né? O exercício e o esforço vão aumentar a frequência, vai ter uma elevação de ponto J, um alargamento de QRS, isso é mais sugestivo de Brugada, mas quando eu interrompo o esforço, ainda pensando no eletrosugestivo de Brugada, eu tenho uma redução abrupta da frequência cardíaca no pós-exercício imediato e pode ser que tenha um supra na recuperação, e aí esse daí é preditor de eventos cardíacos subsequentes. Critérios diagnósticos, tem os critérios de Shanghai e tem os critérios clássicos, que são amplamente utilizados, mas priorizam
indicação de CDI. E o Shanghai, ele é mais complexo, ele é mais completo, ele é um esquema de pontuação e ele avalia familiares, casos limítrofes, faz uma estratificação populacional e ajuda também em estudos multicêntricos, tá? Os clássicos é a presença de Brugada do tipo 1, pelo menos uma das manifestações clínicas, tá aí, é Brugada em parente, história familiar de morte súbita, né, com coração extremamente normal, síncope vasovagal, TV polimórfica documentada e uma morte súbita abortada, né, uma ressuscitação de parada cardiorrespiratória, ou então um padrão de eletro tipo 1 com teste farmacológico em assintomáticos, tá? E é importante excluir antes de diagnóstico de Brugada todos os diagnósticos diferenciais para essa elevação de segmento ACT. Lembrando que a base do eletro, base do diagnóstico do alteração de eletro da síndrome de Brugada tipo 1, tanto tipo 2 também, né? Mas Brugada é uma elevação de eletro ali em V1 e V2, tá? Além disso, os critérios clássicos, tem outras alterações que dão suporte, e aí, né, um BV de primeiro grau, fragmentação de QRS, uma alteração, alternação batida-batida do segmento STT, EVs espontâneos padrão BRE, enfim, tem outras coisas que podem somar, isso realmente eu acho que não cai em prova. Quando eu comparo, né, quando eu vejo o critério de Shanghai, eu trouxe para vocês verem, acho que também não vai cair, não vai precisar saber de cabeça, mas é importante principalmente vocês saberem isso, que ele tem que ter pelo menos um dos critérios, que é padrão espontâneo de derivação, padrão tipo 1 espontâneo de derivação, padrão tipo 1 induzido por fármaco, e quando eu tenho padrão tipo 2 ou 3, né, que é basicamente tipo 2 e pelo menos uma derivação precordial direito sem conversão com drogas. E a história clínica de FV, ou taquicardia polimórfica documentada, síncope, né, pesadelo, respiração anormal noturna, respiração agônica noturna, e aí história familiar, eventualmente um histórico genético, sabendo que quando eu passo de 3,5 pontos um diagnóstico definitivo de Brugada. Mas olha só, se eu tenho padrão tipo 1, olha lá no primeiro critério, quanto é que ele vale? 3,5. Então, se eu tenho isso, eu tenho diagnóstico definitivo. Se eu tenho qualquer outra coisa, tipo, por exemplo, um padrão tipo 1 induzido por fármaco, mais, não sei, uma família com Brugada, ou mais alguma alteração discreta ali, né, de eletro, você tem diagnóstico provável, depois é possível, e menos do que 2 ele é improvável. Aqui está a comparação entre os critérios clássicos e os critérios de Shanghai, tá? O score de Shanghai, em relação ao formato, qual que é o ponto central disso daí, o peso da história clínica, né, que é menos importante dentro do critério clássico, o peso da história familiar é apenas uma coisa complementar, o diagnóstico pode ser feito sem teste genético, é mais subjetivo, e não tem como você incluir diagnóstico, você não inclui diagnóstico com um eletro do tipo 2 ou tipo 3, enquanto no outro você soma alguns pontos. Isso aqui, isso não está em prova. Estou botando para vocês porque acho que é uma aula interessante, já que estamos aqui, vamos falar. Fatores encadeantes de Brugada. Então, isso pode ser que caia, tá? Então, hipercalemia, tá? Hipercalcemia, febre. Então, ele pode te dar um quadro clínico de um atleta que teve febre, ou um paciente que teve febre, e ele apresenta uma respiração agônica noturna. E aí, o que pode ser isso? Se for de respiração agônica noturna, ou uma morte súbita abortada noturna, isso é batata, é Brugada. E aí vai te puxar um alerta para esse lado. Antianginose, nitrato, galera, olha só, nitrato entra onde? Né? Quando for assistir no módulo de suplemento, quem for ver lá, vai falar, nitrato é suplemento. A galera usa suplemento como nitrato para suco de beterraba, né? Que vai estimular a parte de nitrato para provas de endurance. Então, antianginose, eles entram nitrato entra nesse caso. Antiarrímico, bloqueador de canal de cálcio, de sódio, bloqueador, antagonista de canal de cálcio, beta-bloqueadores psicotrópicos, olha só, lítio, antidepressivo tricíclico, né? Inibidor de recaptação de serotonina e antihistamínico, intoxicação alcoólica, intoxicação por cocaína. Então, isso aqui pode cair super em prova, fatores encadeantes de Brugada. Pode cair pra caramba em prova, tá? Brugada é uma parada que cai todo ano e cai pelo menos umas duas ou três questões, tá? Múltipla escolha, se não tem duas ou três questões de múltipla escolha, é uma questão discursiva. Brugada cai pra caramba. Isso aqui é uma coisa interessante vocês saberem. Tá bom? Alterações estruturais, a maioria não tem alteração estrutural. Pode ser que tenha uma variação genética, imunohistoquímica, você consegue ver um aumento de colágeno no pericárdio, um padrão de fibrose, com uma redução da expressão de conexina 43, principalmente em VD, altamente específico, não cai em prova. A fibrose parece ter uma relação direta com Brugada, mas estão investigando. E quando eu estratifico o risco, principais fatores de risco é síncope e síndrome de Brugada tipo 1 espontânea, tá? E aí, olha só que coisa. Síncope eu tenho de 2,5 a 5 vezes mais risco relativo de arritmias malignas, e eu tenho um Brugada tipo 1 espontânea, vai de 2 a 6 vezes mais risco.
Se eu tenho os dois, é o pior prognóstico possível, desde que o quadro de síncope não tenha sido de origem vasovagal, beleza? Então, posso fazer uso de estudo eletrofisiológico para estratificar o risco. História familiar e mutação não influenciam na estratificação de risco, a gente já falou sobre isso. E induzida por febre tem risco moderado para morte súbita, por isso que no tratamento tem antipirético e CEP. O risco de arritmia maligna estratificada pelos fatores clínicos está aí. Então, para vocês terem uma ideia de como é que muda o risco anual, isso é um trabalho da própria ICC, mostrando que assintomáticos ou induzidos por drogas, assintomáticos e com brugada espontâneo, síncope com brugada droga induzida e síncope com brugada espontânea, olha como é que aumenta. Então, eu tenho paciente assintomático com um teste negativo, teste farmacológico provocativo, né? Negativo, aí eu tenho um assintomático que tem um brugado espontâneo, e eu tenho um sintomático que sincopa com farmacológico induzido, e o outro ali mostrando quando eu tenho os dois piores, né? Que é síncope com brugado do tipo 1, tá? Essas barrinhas são coloridas porque são estudos diferentes aí, por isso que está te dando a taxa de risco anual. Bom, tratamento base é educação do paciente, controle imediato de febre, evitar substâncias que são contraindicadas ou relacionadas com brugada, estudo eletrofisiológico, pode avaliar a necessidade de CDI. A quinidina tem efeitos diversos colaterais. CDI em pacientes sintomáticos ou com brugada tipo 1 espontâneo, até mesmo induzido, e eu posso também tentar ver a relação à ablação, tá? Gente, olha só, não acho que vai cair tudo isso, tá? Porque essas são as principais. Botei aí. Tá um pouquinho ruim de ler. Tira um print. Tem o site aqui do lado, brugadadrugs.org. Todas as drogas que podem ser evitadas ou que têm potenciais arritmos para quem tem brugada. E aí, destacar, né, olhando aqui rápido, propafenona, amitriptilina, lítio, né, nortriptilina, ah, propofol, acetilcolina, álcool, cocaína, drogas amildarona, lidocaína, propanolol, verapamil, carbamazepina, tá? Fluoxetina, diltiazem, ifedipina, nitroglicerina. Então, são drogas, está tudo escrito, indapamida, são todas essas drogas que podem ser evitadas para um paciente que tem brugada. E aí, quando a gente bota a task force lá de recomendação, tá? Atleta com suspeita de diagnóstico de anulopatia tem que realizar uma avaliação completa para ritmologista, cardiologista geneticista. É, paciente que tem canalopatia sintomático, restrito de todos os esportes competitivos, beleza? E se estiver sintomático de forma até realizar uma avaliação completa. Se tiver implementado um programa de tratamento, em tratamento sintomático por 3 meses. Esportes competitivos pode ser considerado em atletas previamente sintomáticos, com eletrocompatível com brugada, QT curto, repolarização precoce, desde que medidas preventivas estejam sendo realizadas em tratamento específico, beleza? E caso ele tenha um CDI, tem que checar lá especificamente a do CDI. Atleta assintomático, genótipo positivo, fenótipo negativo para qualquer canalopatia, QT longo, TV polimórfica catecolaminérgica, brugada, FV idiopática, QT curto, e aí ele tem que evitar tudo isso daí para poder participar de competição, tá? E é importante, você não vai recomendar a parte de esportes competitivos, com exceção daquele 1A, que a gente, né, que dá para ver, que fala sobre isso também no módulozinho. Quem tiver TV polimórfica catecolaminérgica, benjaminismo, né, em salvas e tudo mais, acho que isso daí é uma parte importante. Beleza?